Salve, fiel torcida corintiana, quartou, muita informação no Corinthians, direto do CT Joaquim Grava. Tem a definição do Cássio. Será que o Corinthians vai conseguir segurar ele? Ou já tá tudo definido e o Cássio será jogador do Cruzeiro? A Lili Nascimento falou com a fonte dela e tem informações exclusivas, fiel. E tem reforço chegando no Corinthians. O Timão está interessado no volante do Cuiabá, Denilson, e pode ser sim reforço do Timão. Essas e outras a partir de agora no canal Alerta Corinthians. Mas antes da gente ver, já vai deixando aquele like maroto para fortalecer o canal. Se você for novo por aqui, clica no botão aqui embaixo e se inscreva agora, canal Alerta Corinthians, aqui é tudo sobre o Timão. E sem mais demora, vamos reagir então à ESPN Brasil com a Lili Nascimento, direto do CT Joaquim Grava, e o Nicola trazendo pra gente todas as atualizações do Corinthians desta quarta-feira. Todos os bastidores do Timão que estão fervendo, hein, fiel? Dá só uma olhada. Agora, que clima estranho, né? Que clima esquisito. Ali por conta do Cássio, a diretoria que não fala. Bom, enfim, é o ídolo do Corinthians. Todo mundo precisa respeitar. Lili Nascimento, mais informações do Corinthians, puxando aí para esse lado do Cássio. Alguma atualização aí, Lili? Seng, peço perdão aí por estar com o celular nas mãos, mas é que eu estou apurando em tempo real a situação do Cássio, porque hoje é um dia muito decisivo aqui no CT Joaquim Grava. Hoje o Corinthians se reúne novamente aí com o Cássio, os agentes dele, para tentar convencê-lo de permanecer no clube, tá? Hoje a vontade do Cássio, segundo consegui apurar com pessoas próximas ao jogador, é deixar o Corinthians, ir para o Cruzeiro. O Cruzeiro fez uma proposta que agradou muito pro lado do Corinthians. Eles não vão medir esforços aí para tentar segurá-lo, também financeiramente falando, tá? Mas a questão vai muito além disso, não é só a questão financeira que tá fazendo o Cássio deixar o clube, mas também questões psicológicas, pressão extra-campo. Então tudo isso deve fazer com que o Cássio decida de fato deixar o Corinthians. Como eu falei, agora a decisão do goleiro é de sair. E aí a diretoria, o papel da diretoria, tô até olhando aqui para ver se chega mais alguma informação, é a seguinte: vamos fazer o possível e o impossível. Então a definição sairá hoje, tá? Tem uma reunião marcada, essa reunião vai acontecer, só estão definindo se aqui no CT Joaquim Grava ou lá no Parque São Jorge, para definir por quê. O Cássio, ele tem contrato até dezembro deste ano, tá? Então teria aí a multa rescisória, porém Corinthians deve dinheiro ao Cássio, direito de imagens, enfim, uma dívida que vem já de algum tempo, de outros presidentes que estavam no comando também, mas que o Cássio nunca expôs isso, né? Ele sempre foi um cara muito líder dentro de campo, nunca colocou essas conversas extra-campo na mídia. Então a gente precisa saber primeiramente, o Cássio vai aceitar a última cartada do Corinthians? Se não aceitar, a tendência é que ele não aceite. Como é que o Corinthians vai fazer? Vai liberar o Cássio e também essa multa rescisória por conta da dívida que tem com ele? O contrato dele iria até dezembro deste ano. A gente está aguardando, eu vou passando aqui em tempo real para vocês também, ao longo da programação, porque eu estou conversando com muitas fontes para saber de fato se ele realmente deixa aí o Corinthians, se o Corinthians vai conseguir, se o presidente Augusto Melo vai conseguir convencer o Cássio de permanecer no clube. Mas repito, a tendência agora é que realmente o Cássio saia do Corinthians, Seng. Lili Nascimento, acompanhando em tempo real a situação do Cássio no Corinthians. Aí em 2024, 17 jogos para o Cássio, 29% apenas de jogos sem sofrer gol, média de 1 gol sofrido por jogo. Aí os números do Carlos Miguel, 9 jogos, 67% de jogos sem sofrer, uma média apenas de 0,4. Vamos respeitar o líder, um dos grandes nomes da história do Corinthians. Ele não pode sair dessa maneira. A diretoria precisa entrar em ação, precisa mesmo, se o Cássio sair de uma maneira respeitosa, e não vai ser por conta de uma má fase que ele vai sair dessa maneira, Marra. Não, concordo plenamente. Eu acho que até os números mostram uma coisa, não tem absolutamente nada a ver com a outra. O momento do Carlos Miguel é bom. E pensando em desempenho, não dá para tirar o Carlos Miguel. Ele está jogando bem.
E o time melhorou também. O time melhorou, assim, à frente dele, né? Mas uma outra coisa, a gente está falando de um jogador de mais de uma década defendendo o Corinthians e defendendo, talvez não os 100% do tempo, mas 95% do tempo, defendendo muito bem, honrando a camisa. Então, assim, quer sair, sai pela porta da frente, se sinta representado e até mesmo tenha um olho no olho com a direção e que essas coisas fiquem claras. E já falei aqui algumas vezes, Alex, se sou o Cruzeiro, eu faria exatamente isso. Tá tudo bem, tá Ia tudo certo. tentar buscar um goleiro de grande nível, porque desde a saída do Fábio, o Rafael durante um tempo, o Anderson agora, o Anderson que jogou muito bem contra o Atlético Goianiense no final de semana, mas pensando em o que o Cruzeiro quer, tem que buscar goleiro grande mesmo. Quem não está certo na questão é essa relação, que não pode ficar estremecida entre Cássio, torcida e direção. O Cássio tem todo direito. As pessoas têm que entender que existem ciclos. E não, A vida. O Cássio não vai deixar de ser ídolo por optar sair do clube. O momento não era dos melhores, a cobrança não, né? E o Cássio já tinha falado disso, que tudo recaía sobre ele, o momento ruim do Corinthians recaía sobre ele, a má fase que vem ao longo desses anos, dos últimos tempos do Corinthians recaía sobre ele. Então há um desgaste. Acho que não há problema nenhum se ele não ficar no Corinthians. É uma opção muito pessoal, é uma opção muito familiar de tudo que ele está envolvido. Tem essas questões financeiras. A diretoria está fazendo o papel dela. Está fazendo esforços para manter um ídolo no clube. Mas a decisão final cabe diretamente e restritamente ao Cássio. Ele vai decidir o futuro dele. E eu não acho e não vejo que o torcedor corintiano, até pelas demonstrações ontem ao longo do treino, na verdade do aquecimento, em que gritavam o nome do Cássio e manifestações de que ele ficasse no Corinthians, vá dar a ele um status diferente caso ele opte por ir para o Cruzeiro, não. Mas assim, tomar cuidado com a narrativa da direção, né? Exato. Para não Exato. Assim, é uma decisão profissional. Como disse a Lili, né? A gente sabe que tem um jogador de tanto tempo, de novo, de mais de uma década de clube, sempre tem um atrasozinho ali, uma coisa, um prêmio no passado, algo que foi combinado, algo que foi uma renovação de contrato, sempre tem. Que essas coisas, quando elas se tornarem públicas, que elas não estraguem a relação da criança que idolatrou o Cássio, do torcedor com o Cássio. Essa saída, se ela for mesmo concretizada, ela tem que ser pela porta da frente com carinho, respeito e admiração. Não é só respeito, tem que ter um jogo, tem que ter uma cerimônia, tem que ter uma coisa bonita pela história do Cássio. Agora, está claro, né, como a Nath disse, essa questão de ciclo. E já de muito tempo para cá, ele tem demonstrado que para ele fica aquela impressão que acho que já deu o Corinthians para ele. Não é já deu assim de cansei, mas é que Tá puxado. Tá puxado, tá demais, então não tá mais rolando, né, Lili? Muitas coisas que não vêm acontecendo ali dentro das quatro linhas e que acabaram sobrando ali para o Cássio, né? Já tem um tempo que o Corinthians está devendo um bom futebol, um futebol convincente, aí uma sequência boa nas últimas temporadas e aí os últimos jogos que não foram bons, o início ruim também em 2024. O Cássio faz aquele desabafo depois do jogo do Argentinos Júniors. Olha só a coincidência, né? Aquele desabafo forte que ele fez ali pra gente no campo depois do Argentinos Júniors e agora no jogo da volta, que foi ontem, ficou essa incógnita aí se ele permanece ou não e hoje será um dia decisivo. Então, assim, são várias questões que envolvem isso psicologicamente também. O Cássio tá muito cansado, não do ambiente nem da torcida, porque assim, custa ver um jogador tão apaixonado por um clube, pelo torcedor como o Cássio. Em todas as viagens que eu faço aí, sempre o Cássio, na maioria das vezes, ele aparece, ele sai do hotel,
Miguel, ele vai conversar com o torcedor, ele tira a foto, dá toda a atenção possível, mas tem outras coisas que envolvem, né? Ele vê que agora Carlos Miguel tá ali como titular, enxerga também que ele pode ser uma sombra, um peso para o Carlos Miguel, que tem um futuro brilhante pela frente, e venhamos e convenhamos, né? O Cássio é um goleiro gigante, que tem pelo menos aí mais 3 temporadas pela frente, é um desperdício deixar um goleiro do tamanho dele em um banco de reservas, então ele tá juntando vários pontinhos ali, coisas com a família também, para tomar essa decisão que por ele já foi tomada de sair. Agora é o Corinthians, o papel do Corinthians, do Augusto Melo, é tentar convencê-lo. Digo e repito, hoje à tarde tem essa reunião, confirmei com pessoas ligadas à diretoria e há essa expectativa para a cartada final do Corinthians para a permanência do Cássio. Só depende dele. Então hoje o torcedor vai ter uma resposta se ele fica ou depois de tantos anos de uma grande história, ele vai acabar deixando o clube. Agora, Lili, pelo que você apurou ali, a diretoria do Corinthians tem o que para oferecer para ele? Porque assim, não estamos falando só de dinheiro, nós estamos falando da situação toda que está incomodando ele. É o time que não ganha títulos, tem questões políticas do Corinthians, é o time que não anda, que não ganha. É um combo. O que o Corinthians pode oferecer para ele para convencer, tipo, agora eu resolvi ficar? Otseng, o que eu conversei com pessoas aqui da diretoria, que o Corinthians praticamente igualou, pretende até passar um pouco do que foi oferecido pelo Cruzeiro. Mas o que está impedindo ali do Cássio permanecer não é questão de dinheiro, também não é questão de tempo de contrato. Hoje o Cássio, ele está no banco de reservas, não sabe quando ele volta a ser titular. O Cássio tem um carinho muito grande pelo Carlos Miguel, um sentimento ali entre os dois de amizade mesmo. O Carlos Miguel fala que o Cássio ajuda muito ele, é uma inspiração, ele também não quer ser esse peso pro Carlos Miguel e ele entende que ele tem pelo menos mais 3 temporadas aí pela frente para jogar ativamente. Eu, particularmente aqui, tô sempre acompanhando a rotina do clube, apesar dos treinos serem fechados. O que eu converso aqui com pessoas do CT Joaquim Grava é que o Cássio treina muito bem, ele é muito dedicado aos treinamentos, então isso nunca faltou por parte dele. Ele tá enxergando que ele ainda tem pelo menos mais 3 temporadas para jogar, até mesmo como titular, ajudar a equipe, se não for no Corinthians, sendo em outra que pode ser o Cruzeiro. Então é assim, o Corinthians está tentando de tudo, mas aí tem aquela questão que a gente sempre fala da vontade do jogador, e a vontade do Cássio hoje é sair do clube. Lili Nascimento vai acompanhar, o dia será longo hoje no Corinthians, longo, mas com certeza. Tem a questão de motivação também, né? Mesmo nesse, como o Cássio diz, 3 anos de temporada, de carreira ainda, 3 temporadas, tem a questão de motivação, de tentar alguma coisa diferente, de uma motivação diferente. Então, não é questão financeira, não é nada disso, porque o Cássio, tanto que de títulos e financeiramente reconhecido, mas tem essa questão mesmo, né, de motivação. O que eu sei do outro lado, do lado da proposta do Cruzeiro, é que o Cruzeiro quer virar uma página na prática, né, da página da saída do Ronaldo, da aquisição do Pedrinho, que é ser um Cruzeiro que se apresenta sozinho, que tem rostos muito conhecidos, um projeto de novo, ambicioso, grande, um Cruzeiro, não vou falar do tamanho do Cruzeiro, porque esse é um caminho, mas um Cruzeiro que se assemelhe mais ao Cruzeiro que todos nós conhecemos. E apresentar o Cássio é pesado. Então a forma que às vezes foi vendido para o Cássio, dele ser cabeça desse novo projeto, tudo, isso deve, pensa bem, isso deve fascinar. A qualquer momento a gente pode ter a informação da aquisição do Matheus Pereira. Isso vai mostrando para o próprio Cássio, para o torcedor do Cruzeiro, tudo, que, olha, vai ter uma coisa boa ali, você vai fazer parte desse projeto. Você está ali, nesse meio. Você faz parte e é parte importante disso. Eu entendo, Alex, que pro profissional isso mexe. Eu vou começar uma história legal, eu vou reconduzir esse clube aqui pro tamanho dele. E você é um dos protagonistas. E você é um dos protagonistas. É carro-chefe do projeto. Lili, atenta aí, por favor, no WhatsApp, viu?
Pode deixar, sempre atenta, até porque, independentemente aí da decisão que sair, né? Se o Cássio de fato for deixar o Corinthians ou permanecer, a gente tem que pensar no pós, né? Vamos supor que o Cássio realmente vá embora, assine com o Cruzeiro, aí o Corinthians fica com Carlos Miguel de titular, no banco tem o Donelli e também tem o Felipe Longo. Então, é algo do Corinthians repensar aí como fica o banco de reservas de goleiros, se for confirmada aí a saída do Cássio. Estarei atenta e volto a qualquer momento com vocês aí com mais novidades. Bora falar de Corinthians, tem informação exclusiva. Na segunda-feira, meu telefone tocou e do outro lado da linha, uma pessoa assegurando que o volante Denilson, 23 anos de idade, que pertence ao Cuiabá, está muito perto de virar reforço do Corinthians. Só argumentei com essa minha fonte quais os detalhes da negociação, compra, empréstimo, rescisão de contrato. A pessoa falou, a única coisa que eu posso te contar é que o Denilson está em São Paulo se acertando para virar jogador do Timão. Fui confirmar com as pessoas do Corinthians que preferiram não falar sobre o assunto. Entrei em contato também com o Cristiano Dresch, que é o presidente do Cuiabá e o dono. Ele e o tio dele são os donos do Cuiabá. O Cristiano assegurou que ninguém do Corinthians o procurou, em momento algum, e que o contrato do Denilson com o Cuiabá só se encerra em dezembro de 27. Mas, porém, contudo e todavia, o Cristiano admitiu que o atleta estava em São Paulo, não para fechar com o Corinthians, pelo menos essa não foi a justificativa que o Denilson pediu quando se ausentou. O Denilson informou que precisava vir a São Paulo para resolver problemas com a sua mãe. Perguntei para o Cristiano se não haveria nenhuma negociação com o Corinthians, ele disse que não. E aí só vale a lembrança de que desde o ano passado, desde o início desse ano, para ser mais preciso, o Denilson move um processo contra o Cuiabá. Entre outras coisas, o Denilson reclama por ter sido afastado, por não ter tido condições de trabalho, enfim, ele já perdeu as 2 tentativas de liminar. O processo ainda não foi extinto e segue por lá. Não há salários atrasados, não há direitos de imagem atrasados. Difícil imaginar que o Denilson consiga essa rescisão do Cuiabá. De qualquer forma, existe, vindo do Corinthians, a informação de que o Denilson está perto. E do Cuiabá não há nenhuma informação de procura por parte do Timão. Trouxe todos os detalhes, vocês tiram as próprias conclusões. Beleza? E avalie. Fechou? Bora acabar o vídeo para falar sobre novidades envolvendo o futuro do goleiro Cássio. Corinthians programou para essa quarta-feira a última reunião na tentativa de convencer o goleiro a ficar. No início dessa semana, o representante do Cássio se encontrou com os dirigentes do futebol do Corinthians para afirmar que o Cássio tomou a decisão de jogar no Cruzeiro. Contei para vocês nessa terça-feira que o Cássio pediu para sair. Inclusive, o Cássio gostaria que o Augusto Melo, presidente alvinegro, o liberasse sem custos agora na metade do ano, como uma espécie de gratidão por todos os serviços prestados. O Augusto ainda nem se posicionou em relação a liberar ou não de graça. O Corinthians tem feito os últimos movimentos para tentar segurar o Cássio. E nessa quarta-feira, ou melhor, na terça, havia sinalizado uma proposta de 3 anos. Essa proposta será confirmada no encontro marcado para essa quarta-feira. Cássio vai ser informado que o Corinthians está disposto a igualar as condições que o Cruzeiro ofereceu. 3 anos de contrato e manutenção do atual salário. Cássio ganha entre 800 e 900 mil reais por mês. Mas, apesar da vontade do presidente Augusto Melo em segurar o Cássio, a tendência é que o Cássio se mude mesmo para o Cruzeiro. Já são 6 partidas na condição de reserva, o Cássio tem ficado muito irritado com isso. Além dessa questão do banco, ele também acha que se tornou bode expiatório de torcedores e também de dirigentes. Qualquer coisa ruim que acontece no Corinthians e a culpa é sempre dele. Isso sem falar das ameaças de alguns torcedores e dos salários atrasados. A promessa que ele recebeu do Alexandre Matos e do Pedro Lourenço, o Pedrinho BH, é de que no Cruzeiro os salários serão pagos sempre religiosamente no 5º dia útil do mês. Então, ao que parece, a novela Cássio está acabando. Quarta-feira absolutamente decisiva, a menos que o Corinthians tenha uma enorme capacidade de convencimento. Tendência é que o Cássio vá mesmo para a Raposa. Assim que tiver qualquer novidade oficial, eu volto para contar para vocês. Combinado? Curtiram o vídeo, deixa like, se inscrevam no canal. E olha só, fiel corintiana, o Corinthians procurando aí volante, né? Para aí ser um reserva imediato do Ranieri. Já ficou bem provado aí que diante do Flamengo o Corinthians não teve o Ranieri, foi uma falta absurda. Ontem o Ranieri jogou e jogou muita bola, realmente ele faz falta no time e não tem outro jogador no elenco igual o Ranieri. Já foi confirmado isso tanto pela diretoria como também pela comissão técnica. E visando isso, o atleta Denilson do Cuiabá, o jogador volante, 23 anos, tem bastante aí promissão no futebol brasileiro, né?
é jovem, tem muita lenha ainda para queimar. O Corinthians está interessado sim na contratação do Denilson do Cuiabá volante. O Antônio Oliveira, por ter trabalhado com o jogador, entende aí que ele poderia ser uma peça fundamental para o meio-campo do Timão, né? O fato que pode complicar essa negociação é que o presidente do Cuiabá não quer liberar o jogador. Recentemente, no começo da temporada, o Corinthians já sondou o jogador, inclusive vazou até um áudio do jogador na época, né? E ele está aí, acionou judicialmente a equipe do Cuiabá para tentar reincidir o contrato. E olha só a informação, hein? O Nicola afirmou pra gente que o jogador está em São Paulo. E segundo a Rádio Itatiaia, o jogador aí pretende fazer uma reunião com a cúpula corintiana. Mas o presidente do Cuiabá nega veementemente qualquer acordo, qualquer aí monitoramento do Corinthians na situação do atleta. Mas o Corinthians confirma o interesse na contratação, no jogador, né? Numa possível contratação do jogador, fiel. O Corinthians precisa de um meio campo, é certo isso. Não sei se vai ser o Denilson esse homem, mas o Corinthians precisa agir no mercado para trazer aí reforços para o meio campo, né? Já ficou bem provado que para peças está meio carentes. Tem peças no elenco que só tem um titular, no banco não tem. E o Raniel é uma dessas peças. Corinthians não tem um jogador no elenco igual o Raniel. Entendeu? Então o Corinthians procura no mercado aí um volante, um meio campista bom para ser reserva imediato, ou quem sabe até procurando um que possa jogar do lado do Raniel como titular. O Breno Bidon vem dando aí bastante confiança no meio campo, o moleque já conseguiu aí, parece que realmente que nem garoto, né? Parece que não sentiu nada. O Breno Bidon fez a gente esquecer do Gabriel Moscardo, né? Impressionante isso. E vai valer muito mais do que o Gabriel Moscardo. Mas o Corinthians ainda precisa contratar, na minha humilde opinião, não só no meio campo, mas também como no ataque. Para ficar tranquilo aí o restante da temporada. Fiel, comenta aqui embaixo se você gosta aí do nome do Denilson, jogador do Cuiabá, que o Antônio Oliveira conhece bem, foi ele que tá pedindo essa contratação. Quem sabe aí pode ser um possível reforço do Timão. O Corinthians tem interesse no jogador sim. O Cuiabá que não está disposto aí a negociar o jogador. Tá tendo até um combate judicialmente falando, tá bom? Essas são as informações dessa tarde do Timão. Eu vou ficando por aqui. Qualquer novidade eu trago aqui no canal. Muito obrigado pela audiência. Tamo junto. Forte abraço e vai, Corinthians!